Bem, minha gente, mais uma vez, né, o nosso encontro na tarde. Estou aqui com vocês, né? Peço, antes de iniciar o nosso assunto, o nosso tema de hoje, que curtam, comentem, compartilhem, né? Porque isso, de qualquer maneira, ajuda a gente a corrigir alguma coisa que a gente, às vezes, está fazendo erroneamente e não percebe, e é muito importante a opinião de cada um. E me ajudem nos meus canais, né? Canal Velho Modesto no YouTube e Exlege Advocacia. Vá num desses canais, se inscreva, dê o seu like, dê sua opinião também, que ficarei deveras agradecido, né? Mas como vão cada um de vocês nesta tarde de terça-feira, né? 18 de agosto de 2020, né? Bem, gente, diante de todas essas circunstâncias, né? Todo esse enfrentamento dessa pandemia há quase 6 meses que já foi instalada aqui em nosso país, né? Quase mais de 100.008 pessoas mortas, né? Só, evidentemente, pelo Covid-19, o coronavírus, sem falar nas mortes provocadas por outros tipos de moléstias, de doenças, né? Crimes de homicídios, sem falar também nessas outras causas de mortes de muitas pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo afora, né? E, na realidade, diante de tudo isso que a gente está vendo, que a gente vem acompanhando para em passo, ou a cada passo, né? Evidentemente que em determinados momentos a gente se vê, né? E acredito que a maioria das pessoas também, né? Se vê dominada, né? Por um certo desânimo, aquela vontade incontida de não continuar mais praticamente fazendo absolutamente nada, né? Sem sequer ligar para a vida e o viver, né? Porque, na realidade, a gente vendo tudo que vem acontecendo é realmente desanimador, não é? Principalmente em nosso país, né? Em que parece que as pessoas levadas por lá, ninguém sabe o quê, né? Às vezes tem uma outra orientação, uma outra conceituação, um ponto de vista diametralmente oposto daquilo que, na realidade, vem acontecendo no nosso país. É claro que muita gente também não está nem aí para 108 mil mortes, né? Tem os negacionistas que até dizem que isso é fruto de uma invencionice, mas tem aquelas pessoas, né, que mesmo diante de 108 mil cadáveres estão fazendo política, não estão nem aí
para a vida de quem perdeu um ente querido, e tem até pessoas tirando vantagens indevidas, né, dessa situação adversa em que nosso Brasil e o mundo está vivendo, né? E a luta, a briga maior, né, é entre as potências mundiais, né, para descobrir o mais urgente possível ou sair na frente na descoberta de uma vacina que venha a controlar essa doença. Acredito, não tanto com o sentimento humanista de salvar vidas, né, de controlar a doença, mas sim, não é, com aquele sentimento mercantilista, capitalista da indústria farmacêutica, que está investindo pesado em pesquisas, principalmente, né, as grandes potências mundiais, para descobrir a vacina que venha a salvar vidas e a controlar de vez essa pandemia do coronavírus. Mas, minha gente, na realidade, tudo isso, né, de acordo com o comportamento das pessoas, realmente é para a gente desanimar desta vida, né? Porque, na realidade, quando deveria haver uma maior compreensão, um maior humanismo dominando as pessoas, pelo visto está acontecendo o inverso, não é? Porque estão pessoas aí, né, principalmente em nosso país, né, se digladiando, se enfronhando, se enfrentando, mas com uma irracional briga política que propriamente preocupadas com a situação das pessoas que estão perdendo entes queridos de suas famílias. E isso, minha gente, para quem tem sentimento de mundo, para quem tem pelo menos um pouco de humanismo, ou pelo menos um pouco que restou dentro de cada pessoa, evidentemente vê tudo isso com muita tristeza e só dá vontade mesmo de desistir deste mundo, porque realmente será que vale a pena viver num mundo tão cruel, né? Um mundo em que as pessoas só buscam ver interesses meramente pessoais, que não estão nem aí para a vida de ninguém. Pelo menos eu estou observando, né, mesmo isolado há quase 6 meses, né, não propriamente isolado como se estivesse numa prisão, mas pelo menos é como se preso estivesse dentro de minha própria casa, com o direito de fazer tão somente alguma atividade obrigacional. Porque a vida, minha gente, não está fácil. Pelo menos, né, a gente vem percebendo o comportamento das pessoas e, na realidade, a maioria delas, talvez, ninguém está nem aí. Se morrer uma pessoa a mais, 10 ou 20 ou 1000, como estão morrendo no momento, né, diariamente, na realidade, uma grande parcela das pessoas não está nem aí para o que vem ocorrendo, né, como consequência dessa pandemia. E isso, como ser humano que sou, como humanista,
que sempre fui em toda a minha vida, como sempre fiz uma pregação e tive uma formação de vida voltada para defender os mais deserdados da sorte, aquelas pessoas que não têm vez, aquelas pessoas que não têm voz, aquelas pessoas que têm o seu direito sagrado de ir e vir livremente cerceado. Então, a minha formação de vida não me permite que veja o mundo de forma desumana, de forma irracional, de forma insana, como muitas pessoas estão buscando visualizar. E isso, minha gente, é entristecedor. Principalmente aquelas pessoas que deveriam ter o dever e obrigação de lutar pelo humanismo, lutar pelo princípio de igualdade, lutar pela melhoria das pessoas, principalmente aquelas parcelas que se dizem pertencerem a determinados segmentos religiosos, não é? Não estou falando aqui, nem pincelando segmento A, B ou C, ou religiosidade qualquer que venha a ser. Eu só estou dizendo aquelas pessoas que deveriam ter essa obrigação, no entanto, estão também se esquecendo desse papel humanista. E então, minha gente, vocês pensam, ou alguém pensa que vai viver eternamente? Tem gente até que diz, todo mundo vai morrer um dia, porra. Mas ninguém quer morrer juntamente nessa leva de mais de 108 mil pessoas na data de hoje. Ou será que alguém quer? Todo mundo sabe que vai morrer. É a certeza única e irrefutável, é a morte. Quem é que pode negar a morte? Você pode até ser um negacionista, como existem muitos por aí, de dizer que não existe o coronavírus, que é exagero, que é mentira, principalmente de uma oposição política que sequer existe neste país. Porque toda essa barulheira que existe por aí afora, quem na realidade está fazendo é esse pessoal que está se fantasiando de nazifascistas. Ou será que estou enganado? Eu acredito que não. Acredito que estou buscando falar as palavras do ponto de vista filosófico e sociológico as mais corretas possíveis e levando o assunto para cada um de vocês que sigam, escutem, acreditem ou não, mas é dessa forma o comportamento da humanidade. Ou será que estou falando tolices aqui para vocês, né? Quer gostem de mim ou não, a vocês me dirijo, que escutem ou não, mas eu acredito que essa minha verdade é a verdade de muitas pessoas. Essa minha verdade não é tão somente minha, porque a realidade plausível e palpável que a gente vê é nesse sentido que estou falando para vocês. Diferente, acredito,
que não é de forma alguma. Ou será que é? Alguém poderia me demonstrar diferente disso que estou falando? A essa altura do campeonato, não tenho lá muita esperança na vida. A esperança deposito naquelas pessoas que vão me suceder, principalmente nos meus descendentes, nos meus filhos, nos meus netos, que ou não sei quando será a minha vez de ir-me para sempre, e também chegará inexoravelmente a vez de cada um de gerações vindouras, gerações futuras, porque ninguém vive para semente. Porque a única certeza que a gente tem neste viver, né, que a gente vive uma vida de ceticismos, mesmo acreditando em algo, mas a gente sempre coloca em xeque, em dúvida, determinadas coisas ou determinados fatos ou ensinamentos que costumam colocar para as pessoas. Mas a única certeza que a gente tem é de que vai fatalmente morrer. E isso nos leva ao desânimo. Leva, sim. Só se você não fosse humano. Só se eu não fosse um ser humano. Só se eu não tivesse a formação e a estruturação humanística que tive na vida, desde a adolescência, desde o tempo de criança, desde o tempo que trabalhava na enxada, desde o tempo que era peão no estado de São Paulo, desde o tempo que fui bancário e como profissional militante da advocacia, meu pensamento sempre foi um só, sempre foi nesse sentido, e sempre em favor dos menos favorecidos, porque no meu peito, desde cedo, encalacrou um sentimento de mundo que, infelizmente, não vou vê-lo melhor, mas bem que tentei fazer um mundo melhor. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer nesta tarde de hoje, e espero voltar amanhã com mais um encontro na tarde, né? E peço que me siga no meu site Circuito Direto News, que publico matérias escritas, e esses vídeos também são publicados nesse site, né? E também numa live às 18 horas no Instagram, na minha página Modesto Albuquerque, na minha página do Twitter, né? E no LinkedIn. E quero dizer que este programa tem um patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um bom serviço à população buiquense e da região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, até amanhã com mais um encontro na tarde com essa pessoa que vos fala.